Queridos irmãos e irmãs, bem mais do que esse carinho tão grande que na devoção popular a gente tem a São João Batista, com as festas, os festejos juninos, aonde é tão celebrado pelo nosso Brasil, de ponta a ponta. É uma alegria imensa a gente poder celebrar a natividade dele, já que são raríssimos os casos em que a igreja ela celebra o nascimento de um santo. A gente não vê isso, mas a gente encontra a igreja celebrando o martírio, a morte, que é a entrada na vida eterna. Mas no caso de João Batista, aí uma exceção, onde a igreja já celebra o seu nascimento, porque o próprio Senhor Jesus foi quem o canonizou em vida. Dentre os filhos de mulher, nenhum é maior do que João. Foi o que Jesus disse. Mas a nossa alegria, que vai além apenas da festa junina, que é um encontro de família, com tanta coisa boa que ela traz em si, a nossa felicidade é porque João, ele vem para ser o precursor de Jesus. O seu nascimento, ele é apenas a realização de um dom, uma bênção de Deus, mas nada tem a ver de divino, como o nascimento de Jesus, mas meramente humano, carne e osso, como cada um de nós somos, como cada um de nós nascemos. E Deus, ele quis se servir. Deus, ele quis a colaboração dessa fragilidade humana na grande obra da redenção. E João vem para preparar os caminhos do Senhor, ou o caminho do Senhor. Hoje, quando nós já atingimos ao ano 2009, qual o sentido de celebrar essa natividade de João Batista? Não há sentido algum se a gente não olhar para a parousia. A parousia quer dizer final, a volta de Jesus, o grande Maranatá. Como a gente, após a consagração, reza, a gente diz, professando a nossa fé, vinde, Senhor Jesus, a gente tem esse desejo desse retorno dele, essa volta. Se olharmos para essa volta definitiva do Senhor, a gente vê com uma grande importância celebrar hoje a natividade de João, porque da mesma forma que outrora Deus ele quis se servir, ele quis contar com a singeleza, com a fragilidade desse homem, agora igualmente ele quer contar com a ajuda de cada um de nós. Nós somos os novos João. Somos chamados a preparar essa chegada do Senhor nesse grande advento, nessa sua volta definitiva, aonde o mundo que clama das mais diferentes maneiras possíveis, que tem sede, que tem fome de Deus, deseja sequioso, deseja faminto de alguém que ajude a aplanar os caminhos do Senhor. E aí está o nosso papel, aí está a nossa missão. Quando João nasce, ficam perguntando o que vai ser esse menino, o que será? E só o tempo é que mostrou verdadeiramente quem ele era. Eu sou a voz que clama no deserto, aplanai-vos o caminho do Senhor. Então, esse chamado agora, para nós que aguardamos a parousia, ele não é um chamado opcional, ele não é um chamado facultativo, ele não é momentâneo, mas ele é um chamado definitivo, onde Deus ele nos convoca a sermos discípulos e missionários do seu Filho Jesus, ajudando esse mundo a ser melhor, a ser essa voz que clama nesse deserto, porque é como a gente se sente nessa nossa longa jornada num grande deserto, onde a gente parece se ver sozinho, sem mesmo um lugar para se encostar, para se abrigar. Mas João disse: eu sou a
Então é dessa mesma forma que na observância dos valores de nossa fé, na observância dos valores da nossa conduta moral, da nossa conduta familiar, é que nós queremos viver, experimentar de maneira plena, sendo essa voz que clama no deserto, aonde o Senhor ele vem. E a gente não quer ser algo que venha acariciar, acalentar ao erro, mas sim a gente espera e deseja também um dia ouvir de nosso Senhor esse elogio que Jesus mesmo fez a João, falando de João: dentre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Assim, queridos irmãos, a importância, a implicância de ser uma voz do Senhor, a voz do Senhor que clama, de ser esse novo João, tem como grande dom essa recompensa que só nosso Senhor Jesus Cristo ele pode oferecer. E aí entrou para nós a oração do Salmo 138, que é o som também, aonde Deus ele nos prescruta no mais profundo do nosso ser. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe do nosso interesse, ele sabe do nosso desejo de servir, do nosso desejo de amá-lo. Mas ele conhece também toda a nossa omissão. Ele conhece muito bem a nossa premissa, a nossa recusa, a nossa obstinação em permanecer na acomodação e deixar para que outros façam. Já fiz a minha vez, ou sou uma gota no oceano e por aí se vai. João, ele é chamado a ser essa voz no deserto, e hoje a gente deve ser chamado a refletir nessa dimensão da parousia do Cristo que vem. Qual é o papel que eu quero assumir? Se quero ser um verdadeiro missionário, um anunciador, um profeta, aquele que é a boca de Deus, se quero ser uma locomotiva ou se quero permanecer eternamente como um vagão, ser carregado. Se eu quero conduzir, se eu quero desbravar, se eu quero ir com peito, com coragem, com audácia, desbravando esse caminho que nos fere, que nos machuca, onde a gente não sabe o que vai encontrar pela frente, mas que a gente tem que abrir essa estrada, ou se a gente apenas só quer ser carregado. Mas o ser carregado deve nos chamar a atenção para um cuidado maior, que depende para onde possam ir ou queira nos levar. Ontem a liturgia falava do caminho fácil e da porta larga, que muitos entram, que muitos passam, diferente do caminho da porta que é estreita e do caminho que é tortuoso, onde só aqueles que perseveram é que de fato entrarão. Então hoje, essa solenidade tão bonita de São João Batista, ela nos convida e reforça em cada um de nós a certeza de que Deus, ele conta com a nossa ajuda, ele conta com o nosso apoio, ele conta com a nossa generosidade para que o caminho seja preparado para essa volta definitiva do seu Filho Jesus. Qual foi o sentido de celebrarmos e de celebrarmos Santo Antônio? Se não nessa perspectiva do final, de por meio de Antônio, levarmos as pessoas a Jesus Cristo, apresentar o Redentor, o Salvador? Qual é o sentido de toda a nossa caminhada, senão esse peregrinar para Deus? E é assim, então, que nós buscamos, nesse tempo, celebrar com grande alegria, com grande júbilo, esse dom do chamado que Deus faz a cada um de nós. Estamos encerrando o ano paulino. É o convite, mais uma vez, a levarmos adiante essa missão, que não pode parar, que tem que ser levada adiante. E a gente viu quanta alegria, né? Quantas vitórias, quantas conquistas podemos celebrar, podemos obter nesse ano com a festa do nosso padroeiro. Quanto momento bom que deixou para nós saudade. Quanta coisa a gente pôde aprender, a gente pôde vivenciar, a gente pôde passar para os outros. Quanta coisa Deus nos ofereceu nesse da festa de Santo Antônio. Mas o quanto Deus deseja
que a gente possa prolongar e levar ainda mais adiante essa realidade já vivida e de buscar apresentar a todos aquele que é o Redentor, aquele que é o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,